farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 278ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é o Simplex da Salvação. A palavra simplex é uma palavra de origem latina que significa simples, ou seja, sem complicação. Em português, simplex pode referir-se a várias coisas, mas geralmente está ligado à ideia de simplificar aquilo que é complicado. Aqui em Portugal, a palavra simplex está muito associada ao programa Simplex, ou seja, ao sistema de modernização administrativa, uma iniciativa do Governo de Portugal com o objetivo de simplificar processos complexos e complicados, tanto para os cidadãos como para as empresas. O Evangelho da Graça de Deus, essa excelente boa notícia da parte de Deus, que Deus quer que a humanidade conheça hoje, pois é aquele Evangelho que está hoje em vigor, segundo diz o apóstolo Paulo, a quem este Evangelho foi dado e ao qual ele chama, por essa razão, o meu Evangelho, descomplica e simplifica a forma, o modo como Deus hoje salva as pessoas. Não foi sempre assim ao longo da história do homem. Desde ser necessário fazer sacrifícios até ter que guardar a lei de Moisés, a coisa não era fácil. Relembro o título de exemplo, uma conversa que um jovem teve um dia com o Senhor Jesus Cristo, quando ele ainda estava aqui na terra. Temos esse registro no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Cito: "Bom mestre", disse esse jovem, "que farei para herdar a vida eterna?" O Senhor respondeu-lhe: "Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe." Ele, porém, respondendo, disse-lhe: "Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade." E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e traz um tesouro no céu, e vem e segue-me." Não vou agora aqui entrar em detalhes para explicar porque era então assim, mas o requisito estabelecido para se ser salvo na época era claramente aquele. Foi o Senhor que o disse. Porém, posteriormente, depois do Senhor Jesus Cristo ter dado a sua vida por nós na cruz do Calvário, o processo foi simplificado. Queres ser salvo? Queres garantir a tua salvação eterna? Muitos querem, mas têm um problema. Veem o processo complicado, nada simples, com abordagens complexas, até ritualísticas, que deixam as pessoas confusas e confundidas, cheias de questionamentos e de dúvidas, amputando-as de qualquer certeza. Isso acontece porque não distinguem o que Deus requereu antes daquilo que Deus requer agora. O Senhor tornou a salvação simples, desde que após a sua morte, ressurreição, ascensão e glorificação, deu a dispensação da graça de Deus ao apóstolo Paulo. Mas para acederes ao simplex da salvação que Deus mandou Paulo escrever nas suas epístolas, tens que seguir à risca o que o apóstolo Paulo escreveu por ditado do Senhor. Eis então o simplex da salvação. A Bíblia ensina de forma clara e consistente nas epístolas de Paulo que hoje a salvação é exclusivamente pela fé e não por obras, por méritos ou por religião. A seguir apresento provas bíblicas que são sólidas, que demonstram que a justificação e a salvação vêm apenas pela fé, pelo simples crer. Verás que a salvação pode ser alcançada de forma direta e simples, através de uma simples fé no Senhor Jesus Cristo. Sim, o simplex da salvação não é uma miragem, mas uma realidade bem nítida. Todavia, não posso deixar de fazer aqui uma salvaguarda, que é muito importante. A salvação do homem é a coisa mais complexa que existe e não foi nada fácil de ser conseguida. Mas a complexidade foi para Deus. Só mesmo Deus poderia conseguir a salvação para nós e conseguiu. Para teres uma pálida ideia, envolveu mortificação, ressurreição, redenção, imputação, substituição, propiciação, remissão, perdão, justificação, santificação, reconciliação, adoção, regeneração, filiação, glorificação. Para cada uma destas verdades, um mundo de complexidade em si mesma. E só estou a citar algumas. Mas, apesar da enorme complexidade da salvação e dos seus componentes,
e simultaneamente da sua admirável harmonização na perfeição, assim como do altíssimo preço inquantificável da mesma, quando Cristo a realizou, tornou-a simples para o pecador, para cada um de nós. Presta, pois, muita atenção à sua simplicidade. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, isto é, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Este texto não poderia ser mais direto e simples. A fé, ou seja, simplesmente crer, é o meio. A graça é a fonte. E as obras, ou boas ações, não têm parte na salvação. A Bíblia diz em Romanos 3,28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo afirma que a justificação é pela fé somente crer, sem qualquer contribuição de obras religiosas ou outras. A Bíblia diz em Romanos 4,5, ao que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Este texto mostra que Deus justifica o ímpio que crê, não o que merece, pois ninguém merece. A Bíblia diz em Gálatas 2,16, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo, ou seja, crer em Jesus Cristo. Aqui, Paulo reforça que a salvação é pela fé, pelo simples crer, não pelas nossas ações ou práticas religiosas ou moralistas. Tito 3,5 reforça que a salvação não se alcança por obras de justiça. Ele diz, Deus nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. A salvação é baseada exclusivamente na misericórdia de Deus, não em qualquer justiça da nossa parte. Em Atos 16, 30, 31, temos uma pergunta direta sobre a salvação. Foi um carcereiro que se ia suicidar que perguntou a Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O carcereiro pergunta diretamente como ser salvo. A resposta é clara e simples, crê no Senhor Jesus Cristo. Simples. Nada é acrescentado, nem obras, nem rituais, nem mandamentos, nada. Simplesmente crê e serás salvo. Mais uma vez, vemos aqui que Deus salva os que creem, não os que merecem. Ninguém merece. Conclusão. A salvação é exclusivamente pela fé, com base na graça de Deus e na obra completa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. As obras vêm depois de sermos salvos, como fruto da verdadeira fé, não como condição para sermos salvos. Portanto, que te posso eu dizer senão o que eu tenho dito sempre? Aquilo que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol